Se você olhou para o boletim, esteve atento, observou que a mensagem dessa noite tem a ver com a questão da identidade. Tema é uma questão de identidade, o perigo de não saber quem você realmente é. Efésios 2, versos de 1 a 10. Se eu perguntasse para você, quem é você? Quem é você? Normalmente, quando as pessoas nos perguntam isso, nós respondemos com o nosso nome. Nós entendemos que o nosso nome resume quem somos. Se alguém quiser investigar um pouco mais sobre você, poderia talvez olhar seus documentos, talvez sua identidade, carteira de motorista. Sei que alguns não gostam de mostrar o documento, né? Porque isso revela a idade verdadeira. Hoje de manhã, quando o Newton falou minha idade, eu não fiquei nem um pouco constrangido, mas pensei logo nas irmãs, que se falasse a idade que fez aniversário, algumas talvez ficassem um pouco entristecidas com isso. Muita gente, quando vai ser conhecido por quem realmente é, pelo documento, pode ficar um pouco chateado, porque ali vai descobrir a minha idade. Alguns, inclusive, acham engraçado, ou eles mesmos já fazem brincadeira com isso, porque a foto do documento não condiz mais tanto com quem somos, né? Às vezes porque o documento já está um pouco já antigo, digamos assim. Mas será que quem você é, quem eu sou, é o nosso nome? É o que o nosso documento diz, ou quem o nosso documento diz que somos? Há, por exemplo, síndromes sobre a confusão de identidades. Aqueles irmãos de áreas ligadas à psicologia ou da própria psicologia, vocês já trataram com isso profundamente. Há muitas síndromes que mostram essa confusão que há na identidade de uma pessoa, ou que pode haver, melhor dizendo. Há pessoas que apresentam distúrbios ligados a essa questão da sua identidade, como elas se enxergam, como elas se definem, como elas se identificam, ligados a uma série de questões. Mas, no fundo, parece que todo homem, toda mulher, todo ser humano tem alguma dificuldade de definir quem é. E eu queria, nessa noite, refletir com vocês sobre isso, à luz das Escrituras, sobre quem nós somos de fato, não quem a gente pensa que é, quem nós somos de fato, à luz da palavra de Deus, e o que isso tem a ver conosco para a nossa caminhada daqui por diante. Vamos ler Efésios 2, versos de 1 a 10? Diz assim, a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muitas pessoas têm a sua identidade, ou deixam de definir a sua identidade, ou elas mesmas fazem essa definição, a partir do que elas possuem. As pessoas são conhecidas, ou se fazem conhecer pelo que têm, pelas suas posses. São pessoas que, talvez, quando alguém olha, a gente talvez ouve isso com certa frequência, né? Fulano deu certo na vida, olha para ele. As coisas estão bem. Muita gente tem a sua identidade definida pelo seu nível intelectual. A sua capacidade intelectual lhe define. Ele é o que ele é capaz de fazer com a sua mente, no seu trabalho, nos estudos e assim por diante. Outros podem se autodefinir, ou os outros podem enxergá-los assim, a partir da sua religiosidade. Porque cumprem rituais religiosos, tem uma tradição religiosa que já seguem já há algum tempo, que passa de geração para geração, ou eles são o primeiro a seguir uma nova tradição religiosa, e isso muitas vezes é apresentado como para nos definir, dizendo quem somos diante das pessoas.
e muitos, se não todos em algum grau, se definem, encaram a sua identidade a partir daquilo que é socialmente aceitável. Aquilo que as pessoas à nossa volta consideram ser algo bom, belo, aceitável, correto, o que é um problema, porque essas definições mudam de uma geração para outra. E é por isso que muitas pessoas, entre outras coisas, têm séria dificuldade para se definir quando elas desejam que as expectativas de fora digam que elas são. Essas expectativas podem mudar a todo tempo, tanto na cultura, na sociedade, como no microcosmos, como na sua família, por exemplo. As expectativas podem mudar. E isso pode gerar uma série de dificuldades. A questão é que o que a Bíblia apresenta, mostrando quem é o ser humano, e de forma particular, se eu fosse dizer quem é você, quem sou eu, e muitas vezes é diferente de quem nós pensamos que somos. A definição que fazemos de nós mesmos, ou que fazemos outros pensarem sobre nós, nem sempre é o que nós de fato somos. Esse texto está incluído na carta de Paulo aos Efésios, e Paulo está tratando nessa primeira parte da carta de matéria importantíssima, profundíssima e densa da teologia cristã. Ele está falando sobre a obra que Deus operou na pessoa de Cristo. E se você leu com algum cuidado apenas esses 10 versículos, quantas vezes o apóstolo Paulo usa a expressão em Cristo? Na carta inteira, mas nesses versículos, só nesse versículo, você olha para a sua Bíblia, quantas vezes usa a expressão em Cristo, fez em Cristo, em Cristo. Isso já dá uma indicação de aonde a nossa identidade deve estar firmada. De aonde no que devemos confiar para que a nossa identificação, para quem nós somos de fato, seja construída, ou em torno do que deve circundar nosso desejo, nossas intenções, a formação de quem nós de fato somos. Essa indicação de quantas vezes aparece nesse breve texto a expressão em Cristo, nos mostra que nós precisamos ser alertados para aquilo que realmente deve ser a base, ser fundamento da nossa identidade, o que nós somos de fato. Interessante porque quando o apóstolo Paulo vai explicar isso nesse capítulo 2, ele não está falando de identidade particularmente, ele está falando sobre quem somos diante de Deus. A palavra identidade não aparece no texto. Mas quando ele fala sobre quem somos diante de Deus, ele faz, eu considero, 2 alertas contra 2 perigos, e depois ele dá 2 razões pelas quais Deus fez você ser quem você é como povo dele. E eu queria a sua atenção para isso, para esses 2 alertas que ele faz, depois essas 2 razões pelas quais Deus te fez seu povo e fez você ser quem você de fato é. Primeiro, a pergunta vai aparecer ali. Se eu te perguntasse quem você pensa que é, muitas pessoas podem responder, eu sou uma pessoa boa, ou eu sou uma boa pessoa. E essa é uma resposta muito comum. E o apóstolo Paulo trata disso já nesse capítulo, falando daquilo que Deus fez. Ele alerta contra essa percepção, já vai atacar essa objeção logo no início do capítulo. E por que ele vai atacar essa objeção? Alguém pode ter essa percepção, e isso é uma armadilha, é a armadilha da bondade humana. Essa percepção do homem como inerentemente bom, a bondade inerente humana, por assim dizer, ela está presente de alguma maneira nos 2 principais pensamentos do primeiro século. 2 principais mentalidades que os apóstolos estão lidando, pregando o evangelho, têm essa percepção com diferentes variações, mas ambos pensam assim. Na mentalidade judaica, por exemplo, a bondade é medida pela obediência à lei e às tradições. Então, o bom judeu, que é o bom homem, a boa mulher, é aquele que é capaz, ou se considera capaz, de cumprir a lei, de obedecer às tradições, e por isso, diante de Deus, ele está definido como bom por causa disso. Ele se define como bom, ele se apresenta como bom, ele crê que isso resume quem ele é, o fato de ele ser um cumpridor de tradições e da lei, pelo menos assim ele julga ser cumpridor da lei. A outra mentalidade presente no primeiro século, com as quais os apóstolos têm que lidar, além da percepção judaica, é a mentalidade greco-romana. Nesse âmbito de pensamento, nessa percepção cultural entre os gregos e depois, posteriormente, os romanos que adotaram a mentalidade grega, o heroísmo, o altruísmo e a abnegação são a medida do valor de um homem. Então, o homem era considerado bom se ele se encaixava nos parâmetros do herói grego. Um homem é considerado bom se ele é um altruísta, se ele é capaz de colocar o outro
em elevado lugar, mas não somente pelo bem do outro, mas justamente pela questão de ser reconhecido como um altruísta, alguém que valoriza o outro. Ou se a abnegação, por exemplo, os estoicos adoravam a ideia de abnegação. Eles acreditavam que era importante não sofrer, não ser afetado pelo sofrimento e pela dor, desde que, ou melhor dizendo, porque isso mostrava a sua força interior. Essa abnegação, essa ruptura, quase uma alienação da realidade. Esses são pensamentos presentes. E as pessoas podem pensar que elas são definidamente boas, ou que isso as caracteriza, pensando que elas são cumpridoras de leis ou de regras religiosas, ou porque elas pensam que se encaixam num certo parâmetro de heroísmo, de altruísmo, porque praticam abnegação. E o apóstolo Paulo, então, começa combatendo essa aparente objeção antes que ela surja, porque não há um interlocutor, ninguém está questionando, mas ele ataca, logo nesse capítulo, quando ele diz, ele vos deu vida, no versículo 1, estando vós o quê? Mortos. A expressão que ele usa é muito forte. Ele não diz, vocês estavam doentes, nós estávamos doentes. Ele diz, nós estávamos mortos. Esse é o nosso estado. Mortos. E olha como ele descreve. Mortos em delitos e pecados, nos quais nós andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Há um grande risco em se identificar como bom, mas diante de Deus, diante da mensagem que Deus prega, a mensagem de redenção genuína das Escrituras, nós somos alertados que isso é uma armadilha. Confiar na nossa bondade para nos definir, ou definir nossa identidade em torno da nossa bondade, ou da prática daquilo que fazemos e consideramos ser bom, é uma armadilha. Porque, na verdade, todo ser humano, longe de Deus, está morto. Morto pelos seus próprios delitos e pecados. Ele não está no estado de bondade, no estado de neutralidade. Não, ele está morto. Ele está morto. Interessante perceber como ainda hoje algumas pessoas confundem algumas questões importantes da fé cristã e da teologia cristã, e por confundirem, não creio que seja por nenhuma tipo de maldade, por confundirem, usam termos sem entender muito bem. E muitas pessoas, sejam dos principais ramos da fé cristã, arminianismo ou calvinismo, às vezes, usam elementos de um ramo que foi considerado desde o começo como herético, como heresia. Um homem chamado Pelágio. Um homem chamado Pelágio, ele depositou toda a sua confiança na ideia de que o homem era inerentemente bom. Pelágio não inventou isso. Ele roubou isso, adaptou, melhor dizendo, da mentalidade grega, a mentalidade da tábula rasa. A ideia de que o homem é neutro, é uma folha em branco, no qual ainda está por se escrever o que ele vai fazer, ser e assim por diante. Todos os ramos da fé cristã, depois disso, devido à defesa que Agostinho fez contra Pelágio, vão reconhecer que essa ideia não tem nenhuma fundamentação bíblica. Todos os ramos. Por quê? Porque as Escrituras falam claramente que o homem não é bom. Isso não nos define. A doutrina conhecida posteriormente como doutrina da depravação total, que explica isso, não é uma defesa de que tudo que os seres humanos fazem atingiu o máximo da perversidade, ou de que nós atingimos o máximo da nossa depravação. Não é isso. O que essa doutrina vai explicar, e esse texto resume nesses versos, é que em tudo que eu e você fazemos, mesmo naquilo que é considerado bom, em tudo que eu e você fazemos, há contaminação. Tudo que nós fazemos, o ato mais altruísta que praticamos, aquilo que pode ser considerado como sendo o ato de maior bondade por todas as pessoas à nossa volta, há uma contaminação ali. Porque nós nascemos com essa marca. Nós nascemos mortos por causa do nosso pecado. E por isso, nós não temos condições de praticar aquilo que seria a bondade. Nós temos atos de bondade, mas eles estão contaminados também. Então, é uma armadilha. Ninguém pode se definir ou definir sua identidade por isso. É um perigo muito grande e um perigo recorrente. E por que ele é um perigo recorrente? Porque mesmo que você nunca tenha ouvido falar em Pelágio, o meu coração e o seu coração adoram a ideia de pensar que nós somos bons. Essa é uma ideia sedutora. É uma ideia muito sedutora. Considerar a nossa dignidade ligada à nossa bondade. E apesar de ser sedutora, enganosa e por isso muito perigosa. Romanos 3, versos 10 e 12, o apóstolo Paulo escreveu na carta, importante carta aos Romanos, queria que os irmãos lessem esse texto.
como está escrito, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, umas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. O apóstolo Paulo está citando aqui o Salmo 53. Um Salmo 53 que começa falando da loucura que é o homem viver a parte de Deus. O perigo da armadilha de confiar que a nossa identidade está baseada em bondade própria nossa, é porque quem acredita nisso, no fundo, acha que não precisa de Deus. O Salmo 53 fala sobre isso. A loucura de confiar que é possível uma vida à parte de Deus. E Paulo, citando esse salmo, vai dizer, não há um justo sequer. Todos nós não precisamos de Deus, porque, na verdade, nenhum de nós é bom como deveria ser. Então, Paulo ataca essa objeção contra uma possibilidade de formar uma identidade em torno disso. Mas Paulo vai mais além, ele está explicando sobre a graça salvadora de Deus, e ele vai atacar um outro perigo que é mais comum hoje, eu creio, do que era no começo. Eu creio que Paulo tinha que lidar muito com isso, mas nós hoje temos que lidar nas nossas igrejas, e é importante nós refletirmos sobre isso. Que se eu perguntar novamente quem você pensa que é, você que conhece o Evangelho, talvez, mesmo que não responda com os lábios, pode pensar isso no coração. Eu sou um salvo pela graça, nada mudará isso. Logo eu posso viver como quiser. Spurgeon vai dizer que esse tipo de pensamento é evidência de alguém que não alcançou a graça de Deus. Ele vai dizer, só o ímpio é capaz de usar algo maravilhoso como a graça como motivo para viver em desgraça, como motivo para viver longe de Deus. Quem recebeu esse dom de Deus, que experimentou esse banquete, como vai usar disso como desculpa para ofender a Deus, para viver na contramão dele? Quem é alcançado pela graça de Deus, na verdade, é encorajado a permanecer em fidelidade a Deus. Não quer dizer com isso, nenhum cristão sério nunca defendeu com isso a possibilidade de nós vivemos em perfeita santidade. Nós estamos em santificação. Mas perceba, esse tipo de mentalidade nós chamamos hoje de graça barata, que é uma expressão, inclusive, que Dietrich Bonhoeffer usa largamente nos seus escritos, que é a ideia de que eu posso confiar na graça como um subterfúgio para viver a vida como eu bem entender a parte dessa graça. Ou seja, eu confio na graça para a salvação, mas eu não experimento essa graça para transformação. Então, alguém pode se definir, considerar sua identidade como sendo a identidade de um salvo pela graça de Deus, só que estranhamente, salvo pela graça para viver como bem entende, para viver na contramão da vontade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele lembra esse perigo, falando como foi que Deus operou a salvação pela graça. Vai aparecer agora os versos 4 a 6 que lemos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, perceba, Deus usou de misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, vai lembrar do estado que nós estávamos antes, em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A salvação é pela graça em Cristo. Nós estamos sentados em lugares celestiais em Cristo. Deus operou isso, nos ressuscitando com Cristo. Perceba, tudo está ligado a Cristo. Porque Paulo está lembrando aos seus ouvintes que o que Deus operou para nós não tem custo, mas para Ele teve. Deus operou essa obra de salvação, essa graça foi derramada a homens e mulheres que não mereciam. Por quê? Porque Jesus Cristo pagou o preço. Porque Jesus Cristo foi aquele que recebeu sobre si a culpa do pecado, a culpa da corrupção que Ele não tem. Cristo, como perfeito que é, não tem, Ele recebe para que nós, que somos os corruptos, os corações perversos, não a recebêssemos. Então a graça, ela não pode de forma nenhuma ser um apoio para viver uma vida de pecado e imoralidade, porque o preço para recebermos essa graça foi Cristo pagar pelos nossos próprios pecados e a nossa imoralidade. Seria uma total contradição viver no pecado, se for justamente o pecado que colocou o nosso Senhor naquela cruz. Foi por causa do pecado que Deus operou a salvação daquela maneira. E aqui uma coisa muito importante. Não há outra maneira para a salvação. Nós sabemos disso, a Bíblia fala isso, não é verdade? Mas pense, além das Escrituras defenderem isso, que é o mais importante, faça um breve e simples raciocínio lógico. Se houvesse outra maneira
de salvar um povo, Deus sacrificaria o seu próprio filho? Se houvesse um outro caminho, qualquer que fosse, se houvesse o caminho da possibilidade da nossa bondade, nós um dia acordarmos por nós mesmos, Deus sacrificaria o seu próprio filho? Só para criar mais um caminho, mais uma possibilidade? Não. A ação de Deus é uma ação firme, porque só tem essa possibilidade. Deus entrega o seu filho porque essa é a única maneira. Então nós somos lembrados que de forma nenhuma a graça é algo barato, algo de pouco valor. Pelo contrário, foi algo custoso e precioso. Porque é com o sangue do Filho dele que foi comprado. Nós precisamos lembrar qual foi o custo da salvação que recebemos. Gálatas, no capítulo 3, versículo 13. O apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo, escreve aos Gálatas e diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Se por um lado a confiança na bondade humana, na sua bondade, na minha, pode ser uma armadilha para o nosso coração, para vermos a parte de Deus confiando em nós mesmos, é muito perigoso também viver uma confiança na graça, mas uma graça desassociada da transformação do coração. Porque essa graça não é a de Deus. A graça de Deus é a que salva e transforma. E transforma, porque ela custou caro demais. O nosso Senhor, o apóstolo Paulo diz, fez do Filho dele maldição, para que nós pudéssemos receber bênçãos. Jesus Cristo, conforme registra o evangelista Marcos, diz assim, capítulo 15, 34, a hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo, só por causa de Cristo, só porque Ele foi desamparado para que nós pudéssemos ser amparados, só por isso. Não há nenhuma outra possibilidade. Ninguém deve então se definir ou acreditar que a sua identidade pode ser construída sobre a sua própria bondade, e nem mesmo sobre uma pretensa graça que não lhe chama a obediência. E aí então Paulo vai chegar, depois de atacar esses dois riscos, dois perigos, falando do conteúdo central do Evangelho. O conteúdo central é o antídoto para essas distorções do nosso coração. Ele apresenta então as razões, duas pelo menos, finalidades para as quais Deus nos fez quem somos. Qual a finalidade? Deus te fazer quem você é. Primeiro, versos 7 a 9. Olha para a sua Bíblia. Eu também vai aparecer aqui também no slide. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos de trás para frente. Se é para que eu e você não nos gloriemos, de quem é a glória? Só de Deus. Inclusive, por isso que existe na expressão, só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Toda a glória é dada a Deus somente na salvação e em todas as coisas. Paulo vai dizer, tudo que Deus operou, Ele operou de uma maneira que eu e você não podemos tirar disso nenhuma glória, toda a glória ficou para Ele. Mas eu queria agora voltar para o começo dos versos que lemos, para mostrar agora sim a finalidade. Por que Deus fez você sem quem você é? Para que eu e você sejamos uma bandeira dessa graça maravilhosa. Perceba, ele diz, para mostrar. O que Deus fez, ele está falando sobre o que Deus fez, então verso 6. Deus fez para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça. Nós fomos salvos para que a graça de Deus fosse demonstrada. Nós somos verdadeiros troféus da graça de Deus, meus irmãos. Porque nós somos pecadores, que sem essa graça não teríamos alternativa. Mas Deus assim quis agir. Ele livremente fez. E por isso agora Ele nos exibe como troféus, como bandeiras dessa graça. E Paulo vai olhar, inclusive, para frente, para uma percepção atemporal. Diz, olha, nos futuros séculos, nas futuras eras, nós não sabemos como vai ser isso. Deus vai exibir essa graça. Deus vai mostrar esses troféus, para que por toda a eternidade sempre fique claro, fique patente, que foi Deus quem operou, toda a glória é dele e vai ser dele para sempre.
É por isso que Deus fez você quem você é. É por isso que Deus te salvou pela graça dele. Para que o nome dele seja exaltado para sempre. Para que você seja um sinal, um lembrete, aqui no tempo e na eternidade, de que Deus é gracioso. Deus não nos devia nada. Deus não nos devia nada a ninguém, mas pela sua infinita graça e misericórdia Ele nos salvou. E agora nós somos as provas dessa graça. Nós somos a bandeira, nós somos o troféu, para que todos saibam que Deus salva pecadores. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai dizer: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor, em que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda citação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. O que Paulo está dizendo aqui não é falsa modéstia, não. Ele está dizendo, olha, quando eu olho para mim mesmo, quando eu percebo quem eu sou o pior dos pecadores, porque eu me conheço. Creio que todos nós podemos dizer sobre nós mesmos. Eu sou o pior dos pecadores. E por isso, a minha salvação, a salvação que Deus operou em meu favor, é a maior evidência da graça. A salvação que Deus operou em seu favor é a maior de todas as evidências da graça dele. Muitas pessoas buscam milagres da parte de Deus, mas que milagre é maior do que esse? De pegar pessoas rebeldes e transformar em filhos obedientes que o amam. Que milagre é maior do que esse? Pegar gente que estava alienada da vontade de Deus, indiferente a Ele, e fazer essas pessoas amá-lo. Fazer com que as pessoas cantem louvores a Ele, fazer com que as pessoas se preocupem em obedecê-lo. Que milagre é maior do que esse? Do que dar vida para quem estava morto. Que milagre é maior do que esse? De fazer de nós pessoas que antes estávamos indiferentes, seja numa vida de moralidade aparente ou não, seja em uma vida de religiosidade falsa ou não, mas todos nós, de uma maneira ou outra, éramos indiferentes a Deus, mas Deus nos atraiu para Ele, e esse é um de todos os milagres. E isso Ele fez, para que a graça dele fosse exaltada. Deus fez você ser quem é, como filho de Deus, como povo dEle, para o louvor da glória dEle. É por isso. Eu sei que nós escolhemos os benefícios da salvação, mas a salvação, em última instância, não é por nossa causa. É por causa de Deus. É para a glória do nome dEle. E isso, para nós, deve ser motivo de extrema alegria, porque ela não está centrada em nós, não está apoiada em nós, nem depende de nós. Por isso, você não pode cancelá-la. A graça de Deus fará com que perseveremos para a glória do nome dEle. E por isso Paulo vai dizer com toda a convicção, nos séculos vindouros, Deus vai nos mostrar como sinal, como evidência da sua rica graça. Paulo não tem dúvida que isso vai acontecer, porque não vai depender de nós. Deus já garantiu que perseveraremos pela graça dEle, para a glória do nome dEle. Por isso toda a glória é dEle, por isso todo o louvor é para Ele. Nós somos simplesmente o troféu conquistado pela graça. A bandeira conquistada pela graça. Eu lembro que eu li um artigo no site do Gospel Coalition, a Coalizão do Evangelho. Inclusive, existe versão em português do site. Esse artigo, não sei se tem. Que era uma interpretação mostrando como Jesus Cristo, a igreja sendo a igreja como sua noiva, como Jesus Cristo veio a esse mundo para conquistar essa noiva. Interessante que o autor ele vai usar uma série de textos bíblicos para mostrar o seguinte. Jesus Cristo tem a igreja como sua noiva, não como que a noiva tivesse escolhido, e nem como que alguém lhe tivesse dado essa noiva. A ideia de que a igreja é a noiva de Cristo, como que uma donzela que estava em perigo, aprisionada na mão de um inimigo, e Cristo então conquista, Ele derrota, Ele domina todas as potestades e derrota de forma que agora essa noiva é sua, porque Ele a conquistou. Duplamente conquistou, porque Ele derrotou tudo aquilo que lhe prendia, porque Ele conquistou o afeto. Pelo poder que Ele operou de salvar, Ele conquistou o afeto dessa noiva. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos o troféu que será exibido nas bodas do Cordeiro, como sendo aquilo que a graça de Deus conquistou para a glória do nome dEle. Nós não temos como saber exatamente como será a eternidade, mas o que Paulo diz é, eu tenho certeza que por toda a eternidade Deus vai ser glorificado, porque Ele fez um povo se salvo pela graça dEle, por meio de Cristo Jesus. E isso define quem você é. Deus fez você ser quem é, Deus está construído quem você de fato é, como povo dEle, em torno da salvação que Ele operou em você, para que você seja um sinal da graça dEle. Mas segundo e último, qual é a finalidade de Deus de fazer quem você é?
A finalidade é que você pratique obras de justiça que glorifiquem a Deus. O versículo 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito interessante que, já mencionei isso aqui recentemente, pregando sobre um texto de Tiago, como muitas pessoas, inclusive pessoas com títulos importantes de formação teológica, ainda defendem que Tiago e Paulo estão falando de coisas diferentes ou estão em disputa sobre a salvação pela graça, sobre a questão das obras. Interessante perceber isso. Eu não sei, obviamente não quero considerar a capacidade desses irmãos e dessas pessoas, mas parece muito claro na superfície de um texto, na superfície do texto, sem necessidade nem de uma exegese muito complexa ou de mergulhar no texto, que Paulo está dizendo, olha, o que Deus fez, Ele fez para que nós praticássemos as boas obras. Para que nós andássemos nessas obras que Ele próprio preparou para nós antes. Antes mesmo de eu ser salvo, Deus preparou obras que eu deveria praticar quando Ele operasse a salvação, quando Ele concretizasse a salvação em mim. Então Paulo não só está mostrando àqueles irmãos, nós não só aprendemos com esse texto, de que todo homem depende de Deus para a sua salvação, porque o seu estado fora de Deus é um estado de alguém que está morto, e Deus, pela sua graça, lhe dá vida. Não só, Paulo está implicando sobre isso, o fato de que, se fomos salvos por essa graça, então agora devemos viver de acordo com essa graça, mas ele vai mais claramente dizer que no tempo presente, nós fomos salvos para praticar obras de justiça, obras condizentes com a salvação que recebemos. Deus está fazendo você, como fez você seu povo, Deus faz de você quem você é, não só para a eternidade, para que nós sejamos exibidos como troféus da graça de Deus, mas para que no tempo presente nós sejamos agentes de prática de justiça, de bondade. E aqui um parênteses importante, porque essa palavra justiça, ela tem uma conotação em nossos dias sociopolítica muito forte. Vamos assim, deixar assim por enquanto. Inclusive, recentemente, posteriormente vou falar mais fundo sobre isso, vi um material onde a palavra justiça, num texto bíblico, era tratada pelo vídeo de divulgação como sendo justiça social. Mas não é isso que essa palavra significa. Primeiro, porque os autores do Novo Testamento teriam que estar sendo aqui violentados na sua mente para tratar disso. Esse assunto não estava presente. E segundo, e mais importante de tudo, porque as palavras usadas para traduzir como justiça, nesse contexto que tem a ver com retidão, prática do que é correto, do que é justo. É justiça porque é a prática do que é justo, daquilo que é certo, daquilo que é honesto. Então o que Paulo está dizendo, fechando esse parênteses aqui, é que Deus nos salvou pela graça com uma finalidade no tempo presente. Que nossas obras, nossas práticas sejam retas, sejam justas. Ele nos salvou para as boas obras. Perceba, ele usou a expressão novamente, criados em Cristo para boas obras. Você não é salvo pelas obras porque você foi criado em Cristo. Você foi regenerado em Cristo. Mas há uma finalidade nisso, para as boas obras, que obviamente não são causa de salvação, mas são consequência da salvação que recebemos. Mateus capítulo 5, verso 16, no Sermão do Monte, Jesus Cristo falando aos discípulos, ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Novamente, voltando ao parênteses da justiça social, interpretação da palavra justiça. Se as obras trouxerem glória para nós, não se encaixa no que Jesus está ensinando aqui no Sermão do Monte. Ele disse que os homens veem as nossas obras e a glória é de Deus. Se a glória for nossa, não se encaixa nas bem-aventuranças do Sermão do Monte. Mas voltando, nós somos lembrados pelo nosso Senhor. E nós somos salvos pela graça. Nós somos feitos seu povo. Isso define quem somos, para que então possamos praticar obras justas, corretas, praticar a justiça, as boas obras, de forma que Deus seja glorificado no nosso procedimento. O que define quem você é? Sobre o que a sua identidade é construída? Nós temos que ter muito cuidado.
Cuidado para não depositar a nossa confiança e, por consequência, percebermos a nós mesmos a partir de coisas que são coisas passageiras, mesmo que sejam boas. O que define você não é seu emprego. O que define você não é sua capacidade intelectual, não é quanto dinheiro você tem ou quanto não tem. O que define você não é quanto você conhece de um determinado assunto, mesmo que seja teologia. O que define você é a sua posição diante de Deus. A nossa verdadeira identidade é quem nós somos para Deus. É importante que as pessoas percebam que somos, claro que é. Mas o que é mais importante, essencial, é quem nós somos para Deus. E Deus sabe que nós somos pecadores. E por isso Ele nos ofereceu a graça. Ele sabe que somos pecadores. E por isso, ao oferecer a graça de nos salvar, pelo seu Espírito, Ele nos habilita a praticar boas obras. Porque Ele sabe que nós somos de fato. Nós não precisamos parecer outras pessoas para Deus. Tentar usar algum tipo de máscara. Não precisamos. Deus sabe quem somos de fato. Mas a boa notícia do Evangelho é que, apesar de saber disso, mesmo assim, apesar de Deus conhecer a nossa verdadeira identidade, mesmo assim, Ele operou essa obra que Paulo descreve. Não pela nossa bondade, pela graça dEle. Uma graça que transforma. Para que no final, toda a glória seja dEle. E no tempo presente, os homens também glorifiquem a Deus pelas obras do seu povo. Essa é a nossa verdadeira identidade. Eu queria orar com você e por você nesse momento. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Eu queria por alguns breves segundos que você tivesse esse momento de oração silenciosa. Só você e Deus. Talvez seja a oportunidade de você reconhecer que muitas vezes você se definiu ou deixou que as pessoas definissem você por outras coisas. Como eu mencionei aqui, pelo status, dinheiro, capacidades, religião, mas que entendendo que nós realmente somos quem somos diante de Deus, você quer ser conhecido por Deus como um filho que o ama, que o obedece, que busca praticar boas obras como evidência da salvação que recebeu pela graça. Então, se esse é o seu caso, ore por isso. Ore por isso. Eu vou me juntar a vocês em oração dentro de alguns segundos. Deus bendito. Pai, Tua presença nós estamos, depois de ler a Tua palavra, depois dela ser sido exposta a nós, para que pudéssemos refletir e pensar sobre o que ela nos ensina. Pai, verdades tão profundas, mas que mesmo nessa breve reflexão, nós podemos perceber o quão valiosas são. Ó Pai, quando nós somos lembrados, quem de fato somos, não quem dizemos ser, não quem aparentamos, mas quem de fato somos. Pai, nós somos pecadores, que se não fosse pela Tua graça, estaríamos perdidos, porque estávamos mortos. E por isso nós louvamos o Teu nome, Senhor. Porque a Tua graça, a Tua misericórdia vieram sobre nós e o Senhor nos poupou da nossa própria culpa. O Senhor nos poupou da consequência do nosso próprio pecado. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos restaura, nos regenera. Obrigado, Senhor, porque essa obra foi operada em Cristo, em nosso favor, de forma que nós fomos alcançados por essa graça e fomos feitos Teu povo. Ó Pai, que isso defina a nossa identidade diante do Senhor, que isso seja para nós o essencial, quem nós somos diante do Senhor, pecadores em cima, pecadores regenerados, gente que foi restaurada pela graça do Senhor para caminhar em novidade de vida, Senhor. Pai, nos ajuda então a não incorrer nas armadilhas e perigos, nem de confiar na nossa própria bondade, nem também de confiar na Tua graça para viver na contramão da Tua vontade, ó Pai. Nos livra desses perigos, ó Pai. O Senhor nos ajuda, para que no tempo presente e na eternidade, tudo resulte em glória no Teu nome através das nossas vidas, Senhor. Que as nossas boas obras sejam vistas pelos homens, de forma que o Teu nome seja glorificado. E que então possamos nos alegrar com o fato de que por toda a eternidade, o Senhor há de exibir o Teu povo como a demonstração mais concreta, como o troféu mais definitivo de que a Tua graça venceu. O Senhor venceu, ó Pai, pela ação graciosa e misericordiosa com a qual nos tornou Seu povo. Pai, louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome. Que toda a glória, na salvação e em todas as coisas, resulte somente em exaltação e glória do Teu nome, Senhor. Pai, isso nós pedimos e nós agradecemos nesse momento.
Assim como também pedimos para aqueles que caminham conosco, aqueles que estão visitando ou estão aqui, de alguma forma, participando desse culto, e no fundo, não sabem quem de fato são diante do Senhor. No seu coração há uma dúvida ainda, porque não se sentem filhos teus ainda. Não tem a graça de saber que o Senhor é o seu Deus, que Jesus Cristo é o seu Salvador. Abra os olhos, Senhor, para não nos deixe esses queridos, essas pessoas ficarem enganadas em seus próprios corações, confiando na sua bondade, ou confiando em religiosidade, ou em rituais, mas que eles confiem em Cristo somente, ó Pai. Pai, nós pedimos o Teu Espírito para essa obra no coração desses que estão conosco. E que todos nós possamos então viver de forma condizente com essa graça que recebemos, praticando as boas obras que o Senhor preparou para nós antecipadamente. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim, eu sei, o Senhor